aqui, e para não me alongar mais, que eu já passei da hora há muito tempo, tá? Eu agradeço a todos vocês aí, a atenção, tá? E me coloco à disposição aí para responder algumas perguntas de vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marinês. Tá? Então, vamos ver aqui. Dalva Salles tem uma pergunta para fazer. Pode fazer, Dalva. Dalva. Então, enquanto a Dalva está... pode falar. Ela explanou realmente a realidade, porque eu tenho já 45 anos, né? 25 anos de sala de aula, professor de língua portuguesa, e a gente vê realmente essa dificuldade, e a gente está ensinando e o aluno não está aprendendo nada mesmo. E depois que inventaram aí, o Enem, né? Eu acho que o Enem também é uma barreira difícil, porque o ensino, ele começa lá da base, né, que eu digo é o primário, professores do ensino fundamental, né, então aí, como ela falou, formação de professores desse jeito, como que vão ensinar esses alunos, para chegar, quando esses alunos chegarem no ensino médio, como vai ser, né, e eu gostei muito da explanação dela, muito mesmo, até agradecer. Só para fazer um adendo aí, tá? Eles começaram a destruir o ensino de baixo para cima, tá certo? Na década de 80, o Paulo Freire foi secretário de Educação do Estado de São Paulo. E ali eles começaram a propor aquela progressão continuada. Não podia reprovar mais os estudantes, né? Não pode reprovar aluno nenhum. Então, isso foi o começo, tá, do estrago. Porque aí o aluno, sem ser alfabetizado, ele vai passando para frente, vai passando para frente, vai passando para frente, não aprende nada, sem ter uma boa alfabetização, você não consegue ler, você não consegue entender um problema de matemática, tá certo? Então, a progressão continuada foi um iniciozinho muito discreto, tá, de começar o estrago. Aí, o Enem foi o estrago do ensino médio, tá? Muito bem, então, muito bem. Vamos ver agora. Dalva, aperta o ícone da mãozinha para sair o ícone. Agora, Edivaldo Xavier, cadê o Edivaldo? Xavier, pode falar, Edivaldo. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Só complementando, né? Como eu falei um pouco na segunda-feira, lá na minha cidade, hoje eu estou em Curitiba, minha terra natal, mas eu estou há 20 anos no Rio Grande do Sul. O ano passado eu estive 3 vezes na tribuna da Câmara de Vereadores, lutando contra a ideologia de gênero sendo implantada, conseguimos derrubar. Esse ano já tive segunda-feira na Câmara por concursos duvidosos na educação do município. Então, a gente tem batido forte ali. Sou, pela mídia de esquerda da região, tratado como radical extremista de direita homofóbico, que para mim é uma honra, é uma sinfonia aos meus ouvidos, e eu trabalho para isso mesmo. Sou teólogo, sou pedagogo, invisto hoje minha vida muito na defesa da ética, do caráter, da família, a liberdade, a pátria saudável, né? E é o preço que a gente paga. Mas é exatamente isso. O que eu noto que numa cidade de formação de histórico alemão, a própria gestão ela é arcaica, uma mentalidade antiga e coordenável, né? Então, a educação lá, eu estou há 20 anos participando, acompanhando de perto, eu noto isso, viu? O que eu vi, uma pessoa que está na Câmara de Vereadores há 30 anos, uma educadora, mal sabe falar. Aí defende uma secretária de educação que nós derrubamos porque ela era a mentora da ideologia de gênero no município. Então, a gente tem muito o que fazer, né? Temos aqui, acho que o senhor William, que é vereador, né? Esteve na segunda-feira, se eu não me engano,
nós temos vereadores participando aqui, e realmente nós temos que levantar a bandeira, né, que eu acho que é de origem gaúcha, nós temos que voltar a uma revolução farroupilha educacional no estado do Rio Grande do Sul, onde o governador, infelizmente, a gente sabe qual é a origem e a sistemática filosófica e de vida, e temos muito o que fazer. Temos muito o que fazer. Alguém mais que estiver aqui do grupo participando do Rio Grande do Sul tem meus dados, meus contatos, e eu me coloco à inteira disposição e continuaremos nessa luta contra toda a formação ideológica. Como tu disseste bem, Deus está do nosso lado e o diabo está atrás se arrastando, e a gente vai pisar na cabeça dele com certeza. Obrigada aí, Edivaldo. Marinês quer fazer algum comentário do que ele falou? Eu só ressalto, né, essa importância, né, de se formar os grupos de estudo, tá? Pegar esses materiais, entender um pouco mais. O quanto mais a gente conseguir levar essa informação para as pessoas, para as famílias, para os pais, tá certo? A gente vai formando essa opinião pública, e aí a gente vai tendo força para lutar, para levar isso, né, às casas legislativas locais, tá certo? E realmente, assim, retomar aqueles conselhos de pais e mestres nas escolas, olhar o livro didático que está chegando para o seu filho em casa, tá? E dizer, não quero que meu filho leia isso, ele não vai ler isso. E levar sugestões de leitura para a escola, tá? Para lutar contra esse sistema mesmo, porque ele é ruim, tá? Mas nós sabemos que nós podemos dar coisas muito melhores às futuras gerações. Só para reiterar aí, a gente está com um movimento chamado Pais Atentos, mas pode ter outro nome, dependendo do grupo, tá? E a gente está promovendo aí o encontro dos estudantes, dos alunos do curso, por estado, tá? Ali como o WhatsApp permite fazer uma comunidade, pequenos grupos dentro, a gente já fez as divisões para o pessoal, né, se encontrar dentro do seu grupo, permanece no grupo principal, para ter a confraternização no final do curso, né, e aí fazer esses grupos de estudo, grupo para ir se juntar ao grupo ali e ir na Câmara, conversar com os vereadores, né, vamos incentivar isso aí. Aí, vamos lá, próximo da fila, Aureliano Júnior. Olá, boa noite, professora Marinês, professora Luciana, todos presentes aí, boa noite. Eu sou da cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E hoje, graças a Deus, eu estou como presidente do Instituto Arpia Brasil aqui, presidente municipal, tá? Nós estamos desenvolvendo aqui um trabalho entre um pequeno grupo de conservadores que estão ansiosos por fazer algo, seja na educação, na cultura, na saúde, né? E é o que eu sempre falo, a começar de dentro da própria casa de cada um de nós. Desenvolver, assim, eu quero parabenizar por essa aula, que é excelente. Eu posso estudar, digamos assim, com o saudoso professor Olavo desde 2017. Para mim, assim, é um privilégio muito grande. Eu digo que eu fui inserido na realidade. Eu digo assim, eu fui salvo por Cristo, mas parecia que os sofismas do mundo, eles travavam aqui a minha mente, meus olhos, né? E eu não conseguia enxergar a dimensão de responsabilidade que nós tínhamos dentro da vida como um todo, a vida integral, em todas as áreas, em todas as esferas. Mas por que eu estou falando isso? Porque, assim, fazendo aqui um apanhado aqui de informações da minha vida, digamos, e como que a senhora apresentou hoje? Junto com esse grupo que nós temos aqui que estão se formando. Existe rumores aqui na cidade de Caraguatatuba, rumores a gente sabe dentro do planejamento que nesse ano de 2025, haverá digamos, a aprovação ou não, né, vai ser colocado ali em votação,
o novo plano de educação municipal, que vai o quê? Praticamente destrinchar, de uma forma, digamos, disseminar o próprio Plano Nacional de Educação. São instrumentos, ferramentas, né, políticas públicas que vão sendo disseminadas, né, capilarizadas dentro da população através das escolas do município. E, digamos assim, como é que eu poderia, junto com essas pessoas, né, os nossos conservadores daqui da cidade, atuar mais junto da política, embora eu tenha um contexto político na cidade, inclusive meu pai foi vereador por muitos anos na cidade, mas ele não tinha a dimensão, o conhecimento que nós temos hoje, graças a Deus. Mas como é que eu posso, qual seria a maneira que eu possa me aproximar mais, inclusive da própria Secretaria de Educação, sei quem é hoje aí, né, numa nova gestão que já tomou posse agora no comecinho de janeiro, eu posso atuar com esse conteúdo que a senhora nos passou hoje aqui, junto dessas pessoas que compõem esse nosso movimento, né, do ARPI aqui no município. Obrigada aí pela sua pergunta. Então, eu acho que o primeiro passo é conhecer o que tem aí, tá certo? Já deve ter algum texto escrito, porque a educação já funciona no município há muito tempo, né? Então, é conhecer. A primeira pergunta que você deve fazer, por exemplo, a Secretaria de Educação. Já existe um plano municipal de educação aqui? Tá? E procurar esse texto e ver o que está lá, tá certo? Estudar esse texto com o grupo, tá? E aí pensar o que vocês podem sugerir de modificações, tá? Procurar se informar das datas, porque o que aconteceu ano passado? A CONAIE aconteceu nos municípios, em alguns municípios, a toque de caixa, ninguém ficou sabendo, tá certo? Então, a gente tem que se antecipar a informação. A gente tem que, primeiro, tomar esse tipo de iniciativa de ir lá perguntar, né? Sem medo de ser feliz, né? E aí, tem alguma coisa? Primeiro faz uma busca na internet, que às vezes tem alguma coisa na página, né, da Secretaria de Educação. Depois, se não encontrar nada lá, vai lá e pergunta, tá? Nós queremos conhecer o Plano Municipal de Educação, nós queremos colaborar, tá certo? Começar a identificar pessoas dentro das escolas que sejam mais de direita, para chamar para esses grupos de estudo, tá certo? E começar a se organizar assim, tá? Começar a criar uma estrutura de que dentro de cada escola, né, a gente comece a... Porque o que eles fizeram? Eles foram tomando poder. Eles foram tomando os conselhos municipais de educação, eles foram tomando os conselhos de pais e mestres nas escolas, entendeu? Então, a gente tem que retomar esses espaços, aos poucos, tá? Verificar se na escola, se seus filhos estão na escola municipal, né? Ou nas escolas municipais, mesmo que não tenha nenhum filho seu lá, e verificar, assim, quem está lá nos conselhos de pais e mestres daquelas escolas? Nem sei se existe, se chama ainda assim hoje, né? E começar a colocar pessoas de direita lá, mas pessoas bem formadas, por isso que é importante esse grupo de estudo, tá? Formadas no sentido, assim, o que está sendo proposto no PNE, tá? Mas o que a gente pode fazer de melhor, tá? O que a gente não quer para os nossos filhos e o que a gente quer. E aí tem que começar a conhecer o que a gente quer. Então, a gente quer uma literatura de alto nível. Se vocês conhecem, por exemplo, o Robson Cardenas, tá? Ele tem Centro Hugo de São Vitor, lá em Foz do Iguaçu. Ele tem feito um trabalho maravilhoso na questão da literatura, infantil, infanto-juvenil, e tem várias outras pessoas, né? Eu estou falando dele porque eu conheço. Ele tem dado vários cursos aí na internet. Então, na literatura, isso. Na matemática, o que tem de bom na matemática? Todo mundo fala do método de Singapura, tá? Mas ninguém sabe o que é esse negócio, tá? Tem o Sérgio Morcelli fazendo um trabalho fantástico sobre matemática de Singapura aí no Instagram, tá certo? Tem o Marcelo Trindade, acho que é Marcelo Trindade também faz um trabalho magnífico de matemática também. Recentemente eu descobri um ex-aluno nosso aqui, que é um pai educador, tá? Fez doutorado no Canadá e tem feito um material fantástico também. Esqueci o nome dele, mas depois eu mando para o Instagram para o Luciano compartilhar com vocês, tá? Então, em matemática tem muita gente fazendo um trabalho maravilhoso para a gente saber o que a gente quer. Então, primeiro a gente precisa conhecer o que a gente quer, tá?
para levar uma proposta, nós queremos essa matemática, nós queremos esse tipo de ensino, nós queremos que ensine geometria na escola, tá? O não ensino de geometria causa um estrago cognitivo tremendo, tá? E na questão da alfabetização, método fônico, na questão da literatura e do ensino da língua portuguesa, nós queremos que se ensine gramática para os nossos filhos, para os professores jogar fora os livros didáticos que vêm de cima, e aí o que tem que combater dentro da estrutura? Os sindicatos. Tá? Então, a gente tem que começar a pensar como combater essa estrutura maluca que foi criada aí, porque o sindicato é que é o centro controlador. E o ano passado já foi feita uma lei para criar os conselhos que eles querem criar aí, que estão estabelecidos no PNE, tá certo? Eles já foram criados. Então, eles estão se antecipando. Tudo que eles querem implementar, eles já criaram. Tá? Então, nós temos que conhecer para saber o que nós estamos combatendo. Tá certo? E aí, se for o caso, assim como esse ano conseguimos colocar, o ano passado, né, conseguimos colocar muitos conselheiros tutelares de direita, lutar para começar a colocar pessoas de direita nesses conselhos. Inclusive, gente, o Conselho da Defesa da Mulher é muito importante, porque o aborto está sendo colocado goela abaixo no Brasil por causa da esquerda lá nos conselhos de direito da mulher. Tá? Então, assim, esses conselhos que a esquerda criou é que a gente tem que começar a ocupar esse espaço e tem que entender localmente como é que eles estão estruturados e começar a se infiltrar, tá? Assim como eles tomaram o poder nas universidades, a gente tem que começar a tomar o poder agora na base, tá? Na base é o quê? É o conselho da escola local lá do seu filho, tá? Então, acho que um pouco de sugestão que eu posso dar nesse sentido é isso, tá? Mas tem que conhecer, por isso que tem que estudar um pouquinho antes. Não adianta, sei lá, bater boca com esquerdista. Esquerdista militante de verdade, gente, ele recebe treinamento, tá? Eles confinam os caras um mês num lugar e, treinamento em cima deles, tá? Por isso que argumentar num parlamento com esquerdista não é fácil, tá? Ele te quebra as pernas no primeiro momento, porque você não tem bagagem para contra-argumentar, tá? Obrigado, professora. Luciana, só me permite só mais um comentário, um breve comentário. A professora falou sobre ocupação de espaço, né? Essa é uma ideia inclusive bem difundida pelo professor Olavo também, sobre questão de ocupação de espaço. Ainda assim, no ano passado também nós tentamos e temos nos aproximado da Secretaria de Cultura da nossa cidade. Houve lá a tentativa de uma atualização de cultura, onde nós conseguimos, de certa forma, postergar a aprovação, e não foi aprovado, para esse ano, agora de 2025, a gente continua no embate. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua explanação, sua aula, muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigado, Luciana. Obrigada. Gente, eu quero lembrar para preencher o formulário de presença, tá? Que eu acabei de colocar aí. Clica, bota seu nome, tá? Esse formulário é para as aulas ao vivo, tá bom? Agradeço aí, tá? Aí, vamos lá. O próximo agora... O formulário é o antigo. William Lago. William Lago é o vereador... Boa noite, Luciana, boa noite, professora Marinês. Queria agradecer aqui pela oportunidade do curso. Eu tenho ficado muito preocupado com essas questões, porque eu tenho visto, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem declarado inconstitucionalidade de leis que são aprovadas nas câmaras municipais, principalmente na área de educação, porque eles sempre argumentam que a questão educacional ela não deve ser discutida pelo município, né? E muitas vezes argumentos ideológicos são utilizados para poder fazer essa declaração de inconstitucionalidade. A gente teve um caso, por exemplo, aqui em Santo André, de uma lei que foi aprovada na legislatura passada, que tinha por proibição de utilização de banheiros, né, de ambos os sexos, e essa lei ontem foi declarada inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E os argumentos são totalmente ideológicos, né? Eles citam a questão do avanço do feminismo, conquistas do feminismo, combate a ideologias retrógradas. Então a gente tem visto que o Tribunal de Justiça está bastante aparelhado. Infelizmente eu vejo que nas câmaras
existe uma certa restrição de fazer um enfrentamento, muitas vezes, a essas decisões judiciais, essas intervenções indevidas de outros órgãos, né? Muitas vezes do Ministério Público, muitas vezes do próprio Judiciário. Então, é uma luta muito árdua. Eu acabei de ser eleito, tá? Tomei posse dia 1º de janeiro, estou na minha 2ª semana de mandato, e estou muito preocupado com essas questões que estão acontecendo e muito motivado para poder trabalhar pelo certo. E eu percebo que tem muita gente na Câmara que não está entendendo o que está acontecendo, então eu quero usar a minha articulação, quero utilizar o espaço, a tribuna, quando a gente voltar a ter as sessões que voltam em fevereiro, para poder trabalhar por isso. Mas eu queria saber, professora, como é que a gente pode concretamente, né, na condição de vereador, porque aí já é um avanço que a gente já tem a tribuna, já tem a possibilidade de legislar, já tem a possibilidade de poder ter acesso a toda a legislação, mas como concretamente eu posso ajudar a trabalhar pela educação que a gente deseja, tá? Por conta dessas restrições que a gente vê da atuação do Tribunal de Justiça e a própria centralização do sistema como ele já está hoje, tá bom? Muito obrigado. Uma sugestão é tentar promover alguns seminários. Só que tem que tomar um certo cuidado com promover audiências públicas, e seminários, essas coisas, porque eles sempre vão argumentar no sentido de que tem que existir os dois pontos de vista para fazer um debate, tá? Então, talvez o que possa fazer é não necessariamente ser provocado ou chamado pelo legislador, mas buscar alguma entidade civil, ou também um grupo de pais, aí não sei se tem alguns pais vinculados a essa Confenapaz, essa organização, para promover esses seminários, para levar esse conhecimento a mais pessoas, tá? Porque, como você bem falou, né, o jurídico, ele embarga, né, qualquer tipo de decisão em relação à educação, que justamente já está centralizado, né? Já está centralizado. Então, assim, o que é necessário é tentar fazer ações que levem esse conhecimento a mais pessoas, de modo que elas comecem a se organizar, tá? Para ir exigir dos legisladores locais algo melhor, tá? E isso começa a fazer barulho. E aí, o que acontece? Nós precisamos fazer esse conhecimento e essa insatisfação local das pessoas através do vereador chegar no deputado federal. Tá certo? Porque a pressão da base faz o deputado se mexer, tá? Faz o deputado tomar conhecimento, tá? E ele não vai ter coragem de votar em algo que a base dele não quer, tá? Então, o que precisa fazer é ampliar o conhecimento da base, essa base começar a pressionar o legislador local, que vai pressionar o deputado federal. Tá certo? Porque quem vai votar o PNE é o deputado federal, que está lá na Câmara, na Federal. Então, esse movimento tem que acontecer, tá certo? No ano passado, né, eu faço parte também de um grupo pró-vida, né, para vocês terem noção, em 2022, fazendo um movimento desta forma, nas câmaras legislativas locais, tá, nós conseguimos enviar mais de 1.000 moções contrárias à DPF 442, tá? Que quer estabelecer, né, o aborto até a 12ª semana, mas está escondido um monte de outras coisas ali, inclusive o que quer direito à vida, tá? E isso intimidou o STF, tá? Então, tem que começar a fazer essa pressão pela base, tá? Mas a base tem que estar bem ciente, tá, dessas questões e dizer, olha, deputado, nós não queremos isso, tá? E o deputado movido a voto, tá certo? Mas tem que levar esse conhecimento aos assessores dos deputados também, porque a maioria dos nossos deputados, assim como a grande maioria dos nossos legisladores, são ignorantes, né? Ignorantes no sentido de que, assim, eles não conhecem, eles não têm a mínima noção do que está acontecendo, tá? Quantos dos nossos legisladores aí estudaram com Olavo de Carvalho? Quantos dos nossos legisladores têm uma mínima noção do que está por trás desse Plano Nacional de Educação? Dá para contar dos dedos, gente. E segundo, que quando você entra numa legislatura, dificilmente você consegue tempo para estudar.
tá? Se você não estudou antes, por exemplo, a gente vê algumas pessoas muito conscientes de vários assuntos. Ana Campagnolo, né? A Júlia Zanata, a Cristonieto, né? Esses deputados que têm colocado a cara a tapa lá, né, para defender a vida e várias outras questões, é porque eles estão estudando, eles já estão com material na mão, tá, sobre esses temas, tá? Esses deputados que têm chamado audiências públicas sobre educação, tá? Inclusive tem uma audiência pública que foi feita em 2021, eu vou ver se eu acho o link e mando para a Luciana, porque já estava sendo, né, estudada essa questão no Plano Nacional de Educação lá em 2021, tá? Tem duas audiências públicas, uma da direita e uma da esquerda, tá? Uma que defende o Plano Nacional de Educação e a outra que vai contra. E é importante a gente escutar essas audiências públicas também, tá? Para melhorar, inclusive, o nosso conhecimento a respeito do tema. Tá? Mas pressão de base funciona em deputado federal, tá? Se o deputado federal entende que a base está ciente, né, do que está sendo proposto, que está errado, que não quer aquilo para o país, isso funciona, tá? Nós estamos intimidando o STF de tocar a questão do aborto para frente. Então, funciona, gente, funciona. O povo tem poder. A gente tem que sair do comodismo. Eu queria fazer um comentário. Eu entendo, como participante do sindicato, né, a gente tem que usar a mesma linguagem deles, né? Movimentação, eles trabalham com falso consenso, mas eles provocam esse consenso pela ignorância. Então, eles buscam o consenso, ainda que seja provocando a ignorância. Então, essa é a linguagem pela qual eles se movimentam e para a qual eles movimentam as pessoas para conseguirem o que eles querem, né? Até ter a ditadura deles, entendeu? Depois tem a ditadura, aí, né? Mas, então, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Esse movimento é de base mesmo. Próximo. Rosiana, pode falar, Rosiana. Clica na tela para você ver o ícone. Clica na tela para aparecer o ícone. Oi, já consegui. Boa noite a todos. Me chamo Rosiana, sou professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental, já há alguns anos aí. Inclusive, hoje, né, iniciamos aí o ano letivo, né? Geralmente iniciam-se, os professores que estão aí vão saber que iniciamos com aquela jornada pedagógica, né? De antemão, eu quero agradecer aí a todos que organizaram esse evento, esse curso, Luciana, a doutora Marinês, assim, quero agradecer. Eu já venho nesse curso há algum tempo, e, assim, algo que é muito legal que eu tenho visto aqui é a resiliência desse curso, né, das questões desse tema. Eu quero compartilhar com vocês, eu coloquei até aí nas mensagens, eu estou fazendo um curso de política americana, e de tudo que eu já aprendi, que é muito complexo, de tudo que eu já aprendi é que os americanos, eles são resilientes. E a gente já pode, assim, agradecer por esse curso, porque a gente vê uma resiliência aqui das pessoas que estão à frente, né? Coordenação aí, Luciana, doutora Marinês em geral. Então, todos que estão aqui já têm um espírito, então já tem um bom começo, que é o espírito de resiliência, porque realmente esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de, como disse aí o Aureliano, né? Isso? Nas casas, né? E uma coisa que esse curso, que é com a Ana Paula Henkel, que é analista política, ela, inclusive, ela pretende vir mais ao Brasil. Ela mora na Califórnia, né? Eu não sei se existem aqui outras pessoas que estão fazendo curso também. Então, ela pretende fazer exatamente isso com a gente. Ela vai transmitir para a gente uma ferramenta, né, de como fazer, mas aqui eu já estou
pegando um pouquinho do que realmente eu acredito que ela queira que façamos aqui no Brasil, que são essas reuniões de começar na base, né, de ir adentrando os espaços, as associações, os conselhos, etc. Então, isso é muito interessante, isso é muito legal. E eu acredito que nós, professores, a gente tem uma grande arma em nossas mãos, né? Que a gente pode estar ali pertinho dos pais e a gente pode ali, fazendo amizade com os pais, começar a fazer também uma conversa com eles a respeito do assunto, porque eles também não têm esse conhecimento, né? Então, eles vão ter esse conhecimento através da gente, através dos professores, né? Então, assim, só realmente mesmo parabenizar aí por essa iniciativa, e é esse o caminho. O trabalho é de formiguinha, mas é esse o caminho. É isso mesmo. Todo mundo confirmando que o caminho é esse, é a base mesmo. Rosiane, Luciana, fazendo um comentário que ela falou, né? Como que eles foram, então, impondo aos professores esta homogeneização do ensino, né? Isso que ela falou. De uns anos para cá, antes de começar o ano letivo, tem essas semanas pedagógicas para os professores. E ali eles delineiam como que vai ser o ano letivo. Isso já é imposto, né? Então, liberdade de cátedra zero para os professores, né? É isso que é interessante a gente entender, o modus operandi do sistema, tá? Por isso que eu falo que muita coisa que eles estão agora amarrando no PNE já está sendo executada há muito tempo. A minha irmã é professora aposentada já do ensino municipal lá no Rio Grande do Sul, e ela sempre me falava assim, a gente vai ter reunião pedagógica no início do ano. Hoje eu entendo para que eram aquelas reuniões pedagógicas, né? Então, o professor não tem mais autonomia. Tá? Ou ele anda, dança conforme a música, ou a vida dele vira um inferno, tá? Então, a gente precisa começar a se organizar, e é a partir disso mesmo que a Rosiane, essa é uma outra iniciativa que a Rosiane sugeriu, que é muito interessante, né? Os professores começar a fazer amizade com os pais, que eles veem que tem uma tendência mais de direita e tudo mais, e começar a colocar para esses pais, olha, se candidata aqui ao conselho de pais e mestres da escola, né? Que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, vai chamando para um grupo de estudo, né? E isso aqui vai fazer a diferença, gente. A gente não pode perder a esperança, tá? É o que eu falo de novo, né? De um grande mal, Deus tira um bem muito maior. E esse bem muito maior primeiro, abrir os nossos olhos, e agora o segundo bem maior é nos tirar do comodismo, tá? Eu poderia estar muito tranquila aqui na minha aposentadoria, né? Não me preocupando com essas coisas, afinal de contas, não tem nem filho, né? Para me preocupar com a educação no futuro deles. Mas, inclusive, tem ajudado um grupo de famílias aqui a abrir um colégio, tá? E é isso que a gente precisa fazer, se organizar localmente, né? E com todo o nosso empenho e o know-how que a gente já tem, ajudar essas famílias, tá? O futuro do país está em nossas mãos. E Deus já começou a agir, porque senão a gente não estava nem aqui, né? Doutora Marinês, só para complementar, eu acredito que seja muito importante que nós, como profissionais da educação, sejamos também muito cautelosos na hora de chegar com esses pais, para que a gente não assuste, porque se a gente for naquele embate de direita e esquerda, porque não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão de valores, é uma questão de família, né? Então, eu tenho certeza absoluta que os pais que a gente vai conversar são pessoas do bem, são pessoas de bem, que querem o bem para os seus filhos, que jamais vão querer uma ideologia de gênero sendo implantada na escola, ali às escuras, né, sem saber o que está acontecendo lá dentro. Então, com certeza absoluta, eles vão aceitar, vão apoiar a causa, vão querer lutar juntos, né? Mas é preciso ter toda essa cautela de não já, né, com aquela coisa de e aí você é de direita ou de esquerda, né? Aí vai complicar. É uma boa observação, porque realmente essa questão de direita e esquerda é só uma polarização que eles criaram para nos distrair,
tá? Por isso que eu sugeri para vocês assistirem o curso sobre globalização, lá da Brasil Paralelo, porque aí você realmente entende o que está acontecendo. Não tem nada de direita e esquerda. Direita e esquerda é só uma distração para a gente, tá? É o sistema financeiro mundial querendo nos impor modificações comportamentais e todo o resto que a gente está vendo aí. Então, aí é que é importante a gente sair, inclusive, dessa polarização de direita e esquerda, tá? E entender realmente o que está acontecendo no mundo, que é muito pior do que a gente imagina, né? São uns 3, 4 lá em cima manipulando a gente aqui embaixo, tá? Ok, então, agora vamos ver quem está na fila aqui. Alci Maione. Oi, Alci. Fala aí, Alci. Boa noite. O som está me ouvindo bem, vocês? Boa noite a todos. Tá bom o som? Beleza. Não, eu estou com uma dúvida aqui, através dos links, né, da documentação que passaram. E, primeiramente, parabenizo a Luciana aí pela coordenação do curso, né, os professores João, professor Marinês, ótima aula que vocês estão dando. A minha dúvida é a respeito da emenda constitucional, número 59, né, de 11 de novembro de 2009, lá no artigo 208, inciso 7º, né, lá está dizendo a respeito, a minha dúvida é a seguinte, lá está dizendo o quê? Atendimento do educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, material didático escolar, transporte, alimentação e assistência da saúde. Então, nós temos um programa do livro escolar, nós temos o programa de transporte, que é o PENAT, nós temos o programa da alimentação escolar. A minha dúvida, que ficou uma lacuna aqui, é a respeito da assistência à saúde. Essa é a minha dúvida. Se existe um programa a respeito da assistência à saúde para o escolar. Tá? Eu estive em 3 mandatos como vice-presidente do Conselho de Educação daqui de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e todos esses 3 mandatos, o primeiro mandato eu estava representando a sociedade civil, o segundo mandato eu estava representando o segmento pais de aluno, e no terceiro mandato eu retornei como representante da sociedade civil, né, de uma outra instituição, né, e todos esses 3 mandatos, dentro do Conselho, ninguém abordou essa questão da assistência à saúde. Sim, existiu uma deliberação que nós fizemos na época da educação especial. E essa questão aqui do artigo 208, inciso 7º, fala da assistência à saúde. Queria saber se essa assistência à saúde engloba toda a rede, né? Todos os alunados. Essa indagação que eu faço à professora Marinês. Tá? E após o carnaval, eu vou estar retornando no Conselho de Educação, novamente, para dar continuidade à luta, né? Não sou governo, nunca fui governo, tá? Eu sou sociedade civil e faço parte do Fórum Popular de Educação daqui da minha cidade, que é o único fórum popular de educação de todo o Rio de Janeiro, tá? Deixando isso em destaque. Muito Essa bom. é a minha fala. Alci, eu não conheço esse detalhe, né, a respeito da assistência à saúde. O que eu sei é que eu já vi acontecer dentro da universidade, tá? Dentro da universidade, os alunos recebem é pago para os alunos tipo um plano de saúde básico, entendeu? Eu sei que nas universidades todos os alunos têm que ter um plano de saúde que é financiado com dinheiro público, tá? É meio que assim, não é nem um plano de saúde, não, é um seguro de vida, tipo um seguro de vida, tá? Isso é a única coisa que eu já vi sendo, assim, efetivamente implementada
no sistema federal, nas universidades, tá? Em relação ao municipal e estadual, eu desconheço, tá? Se tem algum projeto que realmente implemente isso, tá? É aquela coisa, né? O papel aceita tudo, né? Eu sei que existe, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, se você pegar, eu vou copiar o site aqui e mandar para vocês. Se você entrar nesse site aqui, ó, você vai ver o Plano Nacional de Educação com as metas, o quanto por cento das metas já foram cumpridas. Para vocês perceberem as elucubrações que tem, nesse Plano Nacional de Saúde está previsto que o governo vai dar óculos para todos os estudantes que precisarem. Tá? Veja o absurdo que é isso, porque assim, o custo disso, imagina, sabe? Agora, se a gente quiser cobrar do governo, está ali, está na lei, que ele falou, ele prometeu, né, uma das metas do Plano Nacional de Educação é dar óculos para todos os alunos que precisarem, sabe? Mas são metas que são impossíveis de serem cumpridas, tá? Então, por isso que a gente tem que olhar o Plano Nacional de Educação com detalhes, tá? E ver os absurdos que eles estão colocando lá, quer dizer, colocar uma coisa num plano é muito fácil, tá? Agora, isso né, é possível de ser executado, tá? Então, assim, escrever coisas na lei é muito fácil, agora, da lei ser cumprida é um grande trabalho, né? Porque você precisa aportar recursos, precisa fazer outras coisas, né? E isso não é cumprido, tá? Então, veja, um argumento que a gente poderia usar muito efetivamente para barrar esse Plano Nacional de Educação é dizer assim, olha, se a gente pega esse site que eu mandei para vocês agora, é ver o quanto por cento de cada meta que foi cumprida. Para que você precisa de um plano novo se nem um terço, nem um quinto, sei lá, do plano vigente foi cumprido? Tá certo? Que se cumpra, então, o que está vigente aí, que se estenda isso por mais 10 anos e se cumpra, né? E aí, a gente precisa conhecer os detalhes do que foi planejado para cobrar, tá? Então, esse aspecto da questão da saúde, da assistência, etc., é uma coisa muito importante ser cobrada, né? Agora, vejam, né? A falsa inclusão que se faz nas escolas, né? Você pega o aluno que é cego, que é surdo, que é autista, que é não sei o que lá, e coloca junto lá na sala de aula com os outros alunos, sem ter professor preparado para cuidar. Isso é uma falsa inclusão, isso tem que ser denunciado, inclusive, tá? Então, por isso que a gente precisa conhecer o plano, as metas, e aí, a partir de ser estabelecido metas, precisa todo um trabalho, né, de resoluções, de saber de onde que vai sair o financiamento daquilo ali e tudo mais, né? É isso que a gente precisa conhecer para poder cobrar do poder público, né? Então, parabéns aí pelo senhor estar entrando no seu terceiro mandato, né, como representante. Uma ideia que eu quero compartilhar, aproveitar, porque se trata do assunto, é a gente fazer a formação de pais, de família. O que é um conselho escolar? Porque a escola não está dando essa informação, a Secretaria de Educação não informa. E aí o diretor, ele bota quem ele quiser no conselho, porque ele chama as pessoas, né? Não existe uma fiscalização para saber que houve uma votação propriamente dita, que houve uma divulgação ampla no processo, entendeu? Então, ele controla completamente a escola, tá? Então, essa formação dos mecanismos da educação básica, de qualquer conselho escolar que a escola privada também tem que ter, vai ter que ter um curso à parte, de formação para os pais à parte, que tem que partir da iniciativa privada. E as pessoas precisam conhecer quais são as atribuições desses conselhos, né? Que força esse conselho tem lá, tá? O que os pais e os professores podem exigir? Não só o conselho escolar, vários conselhos, né? Cada tipo de conselho é um mundo, né? Exato. Okay, então, vamos lá. Eu queria pedir permissão, eu estou com a minha câmera desligada o tempo todo, porque eu estou acamada. Eu tô há 4 dias de resguardo aqui, de atestado, e estou acompanhando aqui por ser guerreira mesmo. E aí eu queria pedir permissão se eu podia me adiantar de poder fazer as perguntas, porque eu estou que não me aguento mais, estou precisando descansar.
Ok. Só tem a Rogéria na frente? Rogéria, você se importa, Rogéria, dela passar na sua frente? Não, pode falar, estou aqui, pode deixar. Pronto. Pode falar, Maria do Carmo. Tá, joia. Eu vou levantar aqui algumas questões, né? Ah, eu vou retomar, assim, ó, a minha trajetória, né? A minha trajetória no processo e trabalho da educação, né? Quando eu fiz graduação, comecei em 81, né? Ah, todos os referenciais eram, né, Paulo Freire, não só na universidade. Na época eu já trabalhava como coordenadora no município de Novo Hamburgo, e todas as escolas tiveram que ler Paulo Freire, tiveram que trabalhar Paulo Freire, depois Madalena Freire, e todas as outras teorias construtivistas, né? E na sequência, quando eu terminei a graduação e eu fui fazer o pós em 92, né, que eu fui fazer gestão integrada, supervisão, administração e orientação. ah, a gente viu os principais teóricos, mas assim, ó, toda a educação se voltava para Saviano. E hoje eu sou professora universitária em duas universidades da Bahia e aqui de Santa Catarina, e todos os cursos que eu trabalho, na parte específica onde o pessoal vai verificar a questão específica de metodologia, de filosofia, de eixo estrutural teórico, é Saviani. Uns troços retrógrados, assim, algo que eu vi lá em 1992, pior até porque eu vi com muito mais profundidade, né? E absurdo. Então, a minha pergunta, até tinha colocado no chat, porque eu estava tão cansado, tão ruim ali, que eu estava perguntando, né, que essa dificuldade toda, né, eu estava colocando para a nossa palestrante hoje, qual o referencial teórico que nós, conservadores, vamos apontar para o nosso trabalho, para as nossas propostas conservadoras. A gente precisa ter, né, a gente precisa ter um referencial, um apontamento, e dentro disso tudo, eu quero levantar para vocês que eu estou lutando há muito tempo aqui na minha cidade, e desde que eu voltei para cá, porque eu estava morando em Porto Alegre, né, e encontrei aqui bastante dificuldade, assim, das pessoas se engajarem no sentido de trabalhar. Então, eu tenho um grupo bem mais participante, mas do meu grupo todo, hoje, quem está aqui estou eu estou vendo a SESI aqui, né? Também, e somos sempre nós, as mesmas, e eu fico me questionando, né? Por mais que a gente tenha domínio, a gente também tem dificuldade, imagina os outros que não dominam. Exatamente. Como é que vão explanar e vão defender essa ideia junto? Bom, então vou responder, professora Maria do Carmo. É o seguinte, é muito importante a gente entender que uma filosofia de educação, ela é parte de um pressuposto de uma definição do que é ser humano, tá?
Pode falar, meu querido. Então, o que a gente percebe é que, por exemplo, os profissionais da educação, eles depositam todas as fichas e todas as confianças dele numa entidade que muitas das vezes não representa os reais interesses da educação, né? Muitas das vezes está totalmente aparelhado pelo governo, às vezes pelas próprias universidades, e estão lá para aprovar metas que muitas das vezes vão de encontro ao que a gente entende como sendo uma educação de qualidade, né? E quando a gente volta para a realidade, a gente vê que os profissionais da educação e toda a sociedade, ela deposita nessa questão aí, nessas entidades, toda a sua confiança. Eu gostaria de saber como vocês percebem, assim, como vocês visualizam a importância e como esse profissional ele deve se portar assim, com relação à atividade sindical, né? Bom, em relação aos sindicatos, né, a gente sabe que este é um lugar também que foi totalmente tomado, né, pela militância marxista, né. No entanto, né, a gente percebeu no governo Bolsonaro, com a retirada da obrigatoriedade da contribuição sindical, né, que houve um grande enfraquecimento, né, dessa militância. E, inclusive, dentro das universidades, começaram a surgir outros sindicatos paralelos, né, que começaram a negociar muito mais fácil com o governo os aumentos de salário do que a Andes, por exemplo, que é um sindicato já tradicional, tomado pela esquerda nas universidades. Infelizmente, né, o papel dos sindicatos foi totalmente enviesado. Então, aí também está um outro lugar, né, que a gente precisa começar a tomar, né, digamos assim, mas essa retomada só vai se dar quando a gente aumentar o número de pessoas bem informadas, né, porque não adianta ir um maluco lá dar murro em ponta de faca, tá? Por isso que eu insisto sempre nessa questão de criar um grupo de estudo, para as pessoas se prepararem, né, entenderem, por exemplo, pegar os regulamentos dos sindicatos, estudar o regulamento e ver qual é o espaço que dá para ocupar ali e que, de fato, possa fazer alguma diferença. Senão, eu investiria esses esforços em algo melhor, que é fazer escola pro local para formar as crianças numa educação de qualidade, tá? Porque, às vezes, assim, é um ambiente que já está tão deturpado e tão, né, enviesado por outro lado, que será que, eu fiz às vezes me perguntando, será que vale a pena, sabe, gastar todo um esforço para tomar aquele espaço ali? Posso falar do ponto de vista de quem foi diretora sindical? Então, eu entrei num colegiado aqui em Belfor Roxo, do CEP, tá? Da educação básica, aqui no estado do Rio de Janeiro. Assim, eu vou já no final para depois fazer uma mediação aqui no meio. Minha impressão final é, dentro desse contexto em que o sindicato está totalmente aparelhado, que eu recebi denúncias várias, assim, tá? De manipulação de voto, de todo tipo de irregularidade, eu mesmo denunciei aqui, certo, em Belfor Roxo, e parece que não deu em nada, né? Enfim, eles têm uma questão de assédio moral pesada. Por exemplo, tinha reuniões, eu nunca era avisada das reuniões, né? Não tinha passagem, nada, nem o básico, né? O sindicalista é um escravo ali, certo? E eles têm todo um esquema de licença sindical para os bambambãs, entendeu? Então, está totalmente aparelhado. E a categoria, ela sabe disso, tá certo? Mas eles têm um monopólio sindical. Cada sindicato se ocupa de uma área. Então, aqui no Rio de Janeiro, a educação básica é CEP, entendeu? E assim para todas as áreas do Brasil. Então, existe um monopólio. Esse monopólio tem que ser quebrado juridicamente, entendeu? Tem que ser quebrado juridicamente. Tá? Então, o que fazer numa hora dessa? Ali naquele e-mail, só para você ter uma noção,
do que eu passei, eu ia para a escola corrigir prova com a mão tremendo. Porque é o tamanho nível de assédio moral que eles fazem com quem não concorda, com quem denuncia e reclama, entendeu? O assédio moral é pesado demais, tá? A direita não consegue sobreviver. Eu vou lhe dizer uma coisa, não vale a pena para a sua saúde emocional, não vale a pena. Quando eu vejo o pessoal das universidades, nós vamos ocupar os CAs, eu falo assim, meu querido, quer que eu te dê um conselho? Não se preocupe em ocupar CA, não. Vai ser um aparelhamento enorme. Faz a reunião de vocês à parte, cria um movimento à parte, entendeu? E aí foi quando eu me dei conta que não valia a pena, que eu comecei a falar assim, vamos fazer um movimento de direita dos professores. Vamos abrir essa selva aí, vamos criar um caminho, uma associação que, de repente, tem os mesmos fins, entendeu? E que você vai fazer, por exemplo, quantos professores procuravam um sindicato para ter ajuda jurídica e nunca tinha, porque a ajuda jurídica era para os militantes, entendeu? Então, os professores sabem que está aparelhado, né? Só que não tem espaço, não tem grupo para participar, entendeu? Não tem os grupos para eles participarem, percebe? Então, a gente precisa criar um movimento, precisa fazer coisas que as pessoas vejam e que os professores, tem um grupo de direita ali, vou participar. Entendeu? Tem professor... Ou então, pode fazer falar. como eles fizeram, né? Se infiltrar, vou lá, me finjo de militante, entro ali, vejo o que eles estão falando e vou começando a evangelizar de um a um ali, ó. Vamos lá, vamos converter de um a um, entrar exatamente na roda dos escarnecedores, né? Vamos dizer. Assim, para encerrar, para passar para a Patrícia, não, eu, sinceramente, não vai, o problema, eles vão perceber e vão criar um assédio impressionante, tá? Porque você vai estar sozinho no meio de lobos. Entendeu? Vale muito mais a pena. Por exemplo, no momento que eu decidi que eu ia sair daquele meio, hoje eu estou aqui, criando espaço. Se eu estivesse naquele meio, eu não estava conseguindo alcançar pessoas. Você está entendendo? Não estava conseguindo, não estava. Então, a gente tem que criar um meio e criar visibilidade, que até agora a gente não está criando a visibilidade, porque a gente precisa fazer ações políticas que nem eles fazem. Vai para frente de alguma coisa, leva um grupo, entendeu? Vai para o conselho, para ser visível, para que os outros saibam que existe, que tem conservador que está na esquerda, mas ele está deslocado, ele não tem espaço, entendeu? Desculpa aí, doutora Marinês. Vamos lá, Patrícia. Patrícia, vai encerrar com a Patrícia. Quero agradecer a Luciana, professora Maria Inês. Algumas perguntas que eu ia fazer lá atrás já foram sanadas porque outras pessoas levantaram. A única coisa que eu quero deixar registrado aqui é o seguinte: a base está tão destruída que a gente é proibida de apresentar para as crianças a sequência alfabética. Então, gente, a gente ri de nervoso. A gente é proibido de ensinar ordem numérica, ensinar a criança pequena a contar de 1 a 10, bonitinho, lá, sabe? Lá embaixo mesmo. Os pais já estão completamente doutrinados também pelo papai Estado, de deixar os filhos serem criados pelo papai Estado. Você vê aqui na minha cidade, as pessoas, elas brigam por vaga em creche, quer o filho na creche desde pequenininho. Eu acho que a creche tinha que voltar a ser oferecida só para as famílias que realmente necessitam. Aquelas crianças que estão em risco, quando elas estão no seio familiar, e criança que o pai e a mãe trabalham, sabe? Não tinha que ser assim, literalmente aberto. E
E realmente acabou a autonomia do professor. E outra coisa, nas câmaras municipais, eu não sei se em todas, porque eu acho que precisa uma tramitação entre os vereadores para serem criados. Existe escola do legislativo. Então, seria muito importante que os vereadores, assessores de vereadores, verificassem sobre isso, porque a escola do legislativo, ela tem a autonomia de oferecer para a população formações. Então, tá aí um lugar onde os vereadores de direita podem tomar parte, ali dentro da Câmara mesmo, e ali mesmo, entendeu? É mais um mecanismo que nós temos para isso, sabe? Para chegar nas pessoas. E, inclusive, a escola do legislativo, ela pode oferecer curso para a população, mini curso, pode oferecer isso com certificado, sabe? É muito bacana. Então, fica aí a dica, né, para os vereadores que estão aqui conosco, de dar uma observada nisso também. Eu estive estagiária na escola do legislativo aqui da minha cidade, inclusive os projetos que já existem das escolas podem ser usados por nós, para chegarmos, inclusive, nos jovens, né? Aqui na minha cidade tem um que chama Parlamento Jovem, um projeto que acontece em todas as escolas legislativas do país, porque ela depois acontece no âmbito estadual e chega ao federal. Então, é muito importante que tomem conhecimento disso. E tem também um outro projeto que é para adolescente, que é a respeito da Constituição, Gincana do Saber. É um projeto muito legal e algo que a gente pode também estar ali já trabalhando, né, com as nossas crianças, os nossos adolescentes, voltado para a nossa linha de direita. Então, tomar conhecimento disso e tomar também esses espaços. Achei muito importante também quando a professora Maria Inês colocou, né, da gente, para votar as nossas pautas, mobilizar a população para estar junto lá, fazendo essa pressão. É muito importante isso também. E muito obrigada, boa noite. Doutora Marinês. É isso mesmo. É preciso, né, que a gente saia do nosso comodismo, comece a estudar um pouco, né, crie, né, um grupo de pessoas conscientes que conseguem mobilizando aos poucos essa formação. Muitas pessoas estão cegas, né, e pode ser que nós sejamos, né, estão cegas e tateando no escuro, né, e pode ser que nós sejamos esse ponto de luz no fim do túnel. Então, não percamos a esperança, né? Se você está aqui, você já está, né, querendo se tornar esse ponto de luz. Cada um de nós tem um dom a oferecer, né? Acho que, Andresa, você tem, né, essa questão da educação financeira, e isso é algo extremamente importante hoje para os nossos jovens, tá? E crianças, tá? A gente começa a educação financeira lá na infância, né? Mostrando para a criança o quanto é caro um produto no supermercado, né? E que o pai dela não tem aquela condição de comprar. Então, vejam, várias iniciativas podem surgir, né, a partir dessa participação de vocês aqui no grupo, né? Não se sintam sozinhos, né? Temos muito aí para ajudar as futuras gerações. Não desistam. Duas coisas que preciso falar, Patrícia, e tem a ver com o que você falou, e Andresa, por exemplo, essa escola do legislativo, você como cidadão pode ir lá e exigir, apresentar um projeto de curso a partir do legislativo com um parlamentar para a comunidade, né, para os parlamentares, para um grupo específico. Eu acho excelente, entendeu? Aí, outra coisa que eu queria falar, Patrícia, essa situação de botar criança em creche, gente, eu fiquei sabendo isso pela Césia Moiano. A OMS tem uma instituição, eu vou
assim, eu sei que não está no tópico, mas eu acho que, bom, tem a ver porque tem a ver com a educação. Esse documento, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, como uma coisa que faz parte da educação da creche, tá, doutora Marinês? Ele para vocês terem acesso e botar também no grupo de WhatsApp. Ele é um documento que ele diz, ele representa a OMS, tá? E ele está em várias línguas, menos em português. Ele tem uma tabelinha, um quadro das etapas do que a ONU quer para a educação sexual. De 0 a 4 anos, masturbação. A partir de 6 anos, está lá no documento, eu vou botar para vocês. A partir de 6 anos, a primeira experiência sexual. Quem é o pai que, sabendo disso, vai querer pôr seu filho na creche, sabendo que você tem ali um governante a favor da ONU? Não vai querer. Então, a informação esses pais precisam ter. Entendeu? Um jornalista português denunciou esse documento. Eu fiquei orando, pedindo a Deus, meu Deus, eu quero ter acesso a esse documento. E a Césia Moiano, numa palestra, foi e mencionou ele e mencionou as páginas. Entendeu? E ela mandou o link, a gente baixou o documento. Tá? E eu vou botar lá, tá bom? Botar um linkzinho, botei ele lá. Eu posso indicar aí também esse livro que eu escrevi lá no chat, tá certo? Esse livro, Libido Dominante, ele mostra todo esse processo, tá, promovido pelos globalizadores aí, para sexualização infantil. Percebam que se você começa muito cedo esse processo de sexualização, você embota completamente a inteligência da pessoa, tá? Então, o que nós estamos vendo hoje na sociedade é todo um projeto que já foi elaborado há muito tempo para fazer com que as pessoas fiquem literalmente piores que animais, tá? E esse processo é via a sexualização exagerada de todos aí na sociedade, tá? Cria um bloqueio cognitivo, né? Cria um bloqueio cognitivo para o aprendizado da criança. Total. Junto com a alfabetização construtivista, que é a luta minha. E a gente tem muitos testemunhos, assim, a gente tem muitos testemunhos, né, do quanto que melhora o desempenho, por exemplo, entre os universitários, né, os universitários que passam por um processo de conversão, né, e que começam a reordenar a sua sexualidade, tá, eles aumentam significativamente o seu rendimento escolar, tá? Então, é muito séria essa questão da sexualização infantil. Foi um projeto também feito, muito bem feito, tá, pelos globalistas aí, para destruir a criança, destruir o adolescente, tá certo? Enfim, tem muita coisa ruim, né, mas a gente precisa ter fé que, é o que eu falei no início, né, de algo muito ruim, Deus pode tirar algo muito bom. Então, a gente tem que realmente olhar para isso e fazer a nossa parte. Ok. E essa parte da educação infantil, a gente fez uma prévia, né, sobre alfabetização, tem uns vídeos lá no site, no canal Desvendando a Educação, mas a gente precisa de ter tipo um seminário só sobre educação infantil, porque a coisa é séria, o ataque contra a educação infantil é medonho, né? É para eles saírem dali a TDAH para o resto da vida, né? Porque a melhor fase, as atividades são todas para bloquear a área cognitiva lógica, né? Isso aí a doutora Márcia Kazui, né, que é neurocientista, ela está nessa frente aí. Já fizemos até um manifesto contra a alfabetização construtivista e a doutrinação. Vamos lá. Gente, eu acho que encerramos, né, há 3, quase 4 horas aí de palestra, e cada momento valeu a pena, né? Pelo menos para mim aqui. Bom, eu acho que podemos encerrar.
Obrigada, doutora Marinês Guerreiro, tá? Obrigada a todo mundo aí que esteve presente, obrigado pelas perguntas. Então...